aleluias, falando as palavras da profecia do Senhor através da vida de Jeremias. Ali estava o escrivão falando para aqueles homens que estavam ali, e muitos ali estavam escutando a voz do Senhor que estava falando, dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei, porque o Senhor, Ele é que colocou a mão sobre esta cidade, deu esta cidade para os caldeus, os quais entrarão a ela, queimarão e levarão os reis, os príncipes desta cidade cativos para a Babilônia. Caso vocês não se entregarem nas mãos dos caldeus, vocês serão mortos à espada, assim diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vai dizer a palavra do Senhor que veio o general do rei Zedequias, até onde estava Jeremias, estava ali juntamente com o escrivão Baruque, e ali eles estavam meditando nas palavras que o Senhor mandou dizer ao povo. E quando chegou o general até a presença de Jeremias, diz a palavra do Senhor que o general ficou escutando o que dizia Jeremias, ou seja, o que o Senhor dizia através da boca de Jeremias. Então diz a palavra do Senhor que Jeremias começou a falar. Naquele momento Deus começou a colocar palavras na boca de Jeremias, dizendo: de certo, se arrependerem dos seus pecados, entregar-se ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, vocês serão salvos, vocês irão para a Babilônia, mas não perecerão e tampouco morrerão. Mas se vocês não se entregarem ao rei da Babilônia, então ele vos tomará, talvez até os matará. Mas diz a palavra do Senhor que quando rebentaram a porta do meio do templo e entraram os assírios, entraram os babilônios para dentro da cidade, diz a palavra do Senhor que o rei Zedequias e aqueles outros príncipes que estavam junto com ele fugiram. E então diz a palavra do Senhor que aqueles generais, os outros, foram atrás do rei e dos príncipes, e já que tinham se escapado há muitos dias, pegaram eles longe dali, chegando nas campinas de Jericó. Diz a palavra do Senhor que aos filhos de Zedequias mataram na presença de Zedequias. E então, levando a Zedequias até a Babilônia, amarrado por cadenas de bronzes, e também ali arrancaram os olhos de Zedequias. Aleluias! Então, meus irmãos, vai dizer a palavra do Senhor que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, disse para Nebuzaradá, o príncipe general, que ficou em Judá. Ali destruíram, ali quebraram os muros, derribaram os muros, queimaram aquela cidade. Somente ficou os pobres, somente ficou aqueles que se humilharam, aqueles que se jogaram na presença, se humilharam ao pó. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que Jeremias ali estava Jeremias ainda dentro da cidade de Judá. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Nabucodonosor disse a Nebuzaradá que era para livrar a Jeremias. Ali, meus irmãos, naquela palavra, é um detalhe muito importante, que quando Nabucodonosor, sendo aquele povo ímpio, estava atacando o povo de Deus. Mas por que estava atacando o povo de Deus? Porque Deus falou ao povo dizendo: humilhem-se, se rendam aos meus pés, deixem de adorar outros deuses, façam a minha vontade,
deixem de derramar sangue inocente, deixem de fazer coisas que são abominações diante dos meus olhos. Ali, meus irmãos, aqueles reis, aqueles príncipes, aqueles generais que estavam sobre a cidade de Judá, eles adoravam outros deuses, derramavam sangue de bezerros inocentes a fim de cobrir os seus pecados, para a fim de que eles saiam livres na consciência, na mente deles. Talvez eles pensavam, derramando este sangue inocente, talvez eles pensavam, fazendo este sacrifício, livrarei a minha alma, o meu pecado, tirarei o pecado de mim. Mas ali o Senhor se indignou contra eles, mandou o seu profeta falar, para eles que se arrependam. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ali, quando o profeta começou a falar, ali quando o profeta começou a dizer o que o Senhor mandava dizer, que a sua ira ia ser derramada sobre, aleluia, Judá, sobre o reino do norte, que seria Judá. Ali, aquele profeta disse: Senhor, eu sozinho, como vou fazer isto? Mas lá na palavra do Senhor, no mesmo livro de Jeremias, capítulo 1, e verso de número 19, Deus disse para Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu sou contigo para te livrar. E ali Jeremias, meus irmãos, ele estava no deserto quando Jesus, o mesmo Deus, apareceu para ele e disse: vai e profetiza, faça o que eu estou mandando. Vai e profetiza contra esta cidade. E ali Jeremias disse: Senhor, mas como eu vou fazer sozinho? Talvez naquele momento ele até se foi da sua cabeça a promessa que o Senhor tinha para ele, dizendo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Não importa, meus irmãos, o problema que você esteja por enfrentar, não importa o que seja que você está vendo que vai acontecer sobre sua vida, não importa, somente lembra que Deus está contigo para te livrar. Glorificado seja o nome santo do Senhor. O Senhor ali foi juntamente com Jeremias, ali entrou juntamente com Jeremias naquele lugar, naquela cidade, e ali deu a força para ele, ali deu vigor, deu valentia, deu coragem para que ele falasse, para que ele dissesse todas as palavras que o Senhor colocava na sua boca. Ali, sem medo, sem temer mal algum, ele disse porque era o Senhor que estava com ele. Como o Senhor disse para ele: eu sou contigo para te livrar, assim era o Senhor com ele e estava livrando. Se levantaram contra ele, jogaram ele no calabouço, colocaram, aleluia, suas mãos atadas num lugar e levantaram sobre o átrio daquele lugar. E ali ele ficou vários dias preso no átrio da casa, aleluias, no átrio daquela cidade. Mas ele não se rendeu. Não era por causa que, vamos dizer, que colocaram ele em prisão, colocaram ele em calabouço, castigaram, bateram nele, que ele ia se render. Não, meus irmãos. Ali ele estava pelejando duramente contra o mal daquela cidade. Não decapitaram ele, não fizeram, aleluias, mais maldade contra ele. Talvez poderiam até decapitar a sua vida, mas não aconteceu isso, porque o Senhor mantém aqueles que é útil na sua presença. O Senhor mantém vivo, o Senhor mantém em forma. Não importa o que aconteça. Ali Jeremias, ele estava talvez angustiado, dizendo: por que eu tenho que passar por tudo isto? Por que eu que tenho que sofrer? Por que é que eu tenho que estar sofrendo talvez a angústia de Jeremias? Aleluias, naquele momento
ele pensava entre si, dizendo estas palavras, mas o Espírito de Deus que estava sobre sua vida, ali estava animando e dizendo, o Senhor dos exércitos de Israel é o que domina a tua boca, é o que domina a tua vida, é o que te livra de todo mal. Aleluias. E ali diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que ele passou tanta perseguição, ele passou tanta dificuldade, ele passou tantos momentos difíceis, mas ele não se rendeu até que aconteceu a palavra do Senhor, que o Senhor mandou ele dizer. O Senhor mandou ele dizer que os caldeus, os babilônios e o rei da Babilônia invadiria aquela cidade, tomaria aquela cidade. Ali ia matar a espada aqueles que se opôssem contra a palavra do Senhor, aqueles que se colocassem, aleluias, em humilhação diante daquele rei. Talvez ia ser levado cativo para a Babilônia, ia ser levado para uma escravidão, mas ia ter vida. Mas aqueles que tentassem lutar contra aquele rei que foi mandado por Deus para destruir o povo de Judá, porque, meus irmãos, muitos vão pensar e vai dar um nó na sua cabeça dizendo, mas como o Senhor vai levantar, aleluias, um rei da Babilônia para mandar a Judá a destruir o povo de Judá? Mas por que isso? Mas a palavra do Senhor foi específica, a palavra do Senhor foi clara. Mandou o profeta dizer, se vocês se render, aceitar o Senhor como seu único Deus, aceitar que Ele é o Deus dos exércitos, aceitar que Ele é o Senhor dos senhores, então a sua ira não vai ser derramada. Mas enquanto vocês seguirem adorando a outros deuses, colocando outros deuses em primeiro lugar na sua vida e deixando que o pecado se multiplique sobre a cidade, sobre este povo, então a minha ira será derramada, disse o Senhor. Então a minha ira será derramada sobre esta terra, porque diante da minha presença tem chegado mau cheiro, tem chegado algo que não agradou diante da minha presença. Assim disse o Senhor através da profecia de Jeremias ao povo de Judá. Aleluia. E ali aquele povo, aquele rei com todos os seus soldados de guerra, acamparam ao redor daquela cidade, acamparam ali, e ali eles permaneceram, enquanto, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor, enquanto aquele rei, aleluia, estava ao redor daquela cidade de Judá, enquanto ali estavam, aleluia, não deixaram o povo sair a buscar alimento, não deixaram o povo sair a buscar água, não deixaram o povo dormir nem sequer. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que quando o povo estava sedento, quando o povo estava com fome, quando o povo estava com sono, quando o povo estava debilitado, sem forças, ali, aleluias, o Senhor deu a ordem para que os guerreiros da Babilônia se levantassem e arrombassem a porta do meio da cidade de Judá. Então diz a palavra do Senhor que ali aqueles homens de guerra se levantaram e começaram a bater naquela porta do meio da entrada da cidade de Judá. E então começaram ali bater, e quando vê, arrombaram. Mas, meus irmãos, quando eles arrombaram, eles entraram para prevalecer. Por quê, meus irmãos? Porque aquele povo não se rendeu, porque aquele povo não disse que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, era o único Deus sobre aquela cidade. Então aquele povo, então aquele exército começaram a entrar naquela cidade, aleluias, e começaram a prevalecer contra aquela cidade, contra aquele reinado, aleluias.
E diz a palavra do Senhor que ali, aleluia, os babilônios entraram e prevaleceram, mataram a espada. Somente os que ficaram foram os pobres. Somente os que ficaram foram os humildes. Somente os que ficaram foram aqueles que se ajoelharam, aleluia, e se renderam, dizendo: estou rendido aos pés. Mas naquele momento também eles estavam rendidos aos pés do Senhor. Eles aceitaram, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, que foi falado através da profecia de Jeremias. Então, meus irmãos, não importa, aleluia, este mundo que nós estamos vivendo, esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para transmitir. Faz mais de 4 meses que eu não transmito uma palavra, mas o Senhor colocou esta palavra nesta noite para transmitir. Virá, aleluias, uma ira do Senhor sobre a terra. Virá uma ira do Senhor contra o pecado. Virá uma ira do Senhor contra aqueles que estão adorando a ídolos, contra aqueles que estão fazendo que o pecado se multiplique. Virá uma ira do Senhor, aleluia, sobre esta terra, assim como diz a palavra do Senhor no livro profético Apocalipse, capítulo 3, verso de número 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, assim eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre a terra, para tentar os que habitam nela. Aleluias. E se você, aleluia, se render, se você guardar a palavra do Senhor, a palavra da perseverança do Senhor, virá a ira do Senhor sobre a terra. Mas aqueles que guardarem a palavra do Senhor serão guardados no dia da ira. Serão, aleluia, ali deixado, protegido. A ira do Senhor não vai tocar porque perseveraram, aleluia, na confiança no único Deus. Muitos estão idolatrados, meus irmãos, em dinheiro, casas, carro, riqueza desta terra. Mas o Senhor não está com olhar nestas coisas. O Senhor está com olhar naqueles humildes da terra, naqueles que se humilharão, naqueles que dirão: este é o Deus que levará o povo fiel para as suas moradas celestiais. Este é o Deus que protegerá o povo debaixo do seu abrigo. Este é o Senhor, aleluia, que quebrará o laço do inimigo e livrará o seu povo fiel. Mas é tempo, meus irmãos, que nós, que temos o temor de Deus sobre nossas vidas, não venhamos a desperceber, deixar que a ira do Senhor seja derramada no momento da nossa, aleluia, da nossa vida despercebida diante de Deus. Não podemos deixar, meus irmãos, que a ira do Senhor se derrame sobre o povo, sendo que nós estamos incluídos junto neste povo. Está prestes a acontecer, meus irmãos, aleluia, algo que o Senhor cumprirá. Sinto nesta noite uma autoridade de Deus. Sinto Deus dizendo, aleluia, preste, a minha ira se derramará sobre a terra, sobre os habitantes, sobre aqueles que não aceitarem minha palavra, sobre aqueles que rejeitarem a palavra de justiça do Senhor. A palavra do Senhor ainda está sendo pregada aos 4 cantos da terra. A palavra do Senhor ainda está sendo anunciada. A palavra do Senhor ainda está batendo como um martelo. A palavra do Senhor está sendo anunciada como foi anunciada nos dias de Noé. Enquanto Noé construía aquela arca durante 120 anos, meus irmãos, ali ele estava construindo, ali ele estava perseverando, aleluia, na voz do Senhor que vinha sobre sua vida, ali ele estava pregando, dizendo: se arrependam, aleluia.
E esta é a palavra do Senhor. Aleluias. Eu e você devemos esperar firme no Senhor. Esperar, aleluias, como se Ele viesse num abrir e fechar de olho. Esperar, aleluias, como se Ele viesse enquanto nosso pensamento não chegou a raciocinar. Diz a palavra do Senhor no livro de Pedro, que muitos terão a vinda do Senhor por tardança, muitos terão a vinda do Senhor como se fosse que Ele está tardando para buscar o seu povo. Mas é para nós que temos a confiança no Senhor não se abalar. Como diz a palavra do Senhor, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Devemos estar firmes, meus irmãos, na palavra do Senhor. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Através dessa palavra, quero te animar. Você que está aí do outro lado, você que está olhando, você que talvez quer compartilhar esta palavra num grupo, você que talvez quer levar esta palavra para um familiar teu, para um amigo teu. Persevera na presença do Senhor. Não descuida da tua intimidade. É momento que nós venhamos a criar uma intimidade genuína com Deus. Venhamos a depositar nossa vida inteira na presença do Senhor. Porque naquele dia em que a ira do Senhor se derramará sobre o pecado, sobre os participantes do pecado, da mentira, da feitiçaria, do roubo, sobre os participantes daqueles que praticam a maldade, se derramará a ira do Senhor. E nós que estamos perseverando na presença do Senhor, ali vamos estar guardados, porque esta é a profecia, esta é a palavra de Jesus dizendo ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3 e verso de número 10. Nós vamos estar guardados, o povo que guardar a presença do Senhor, o povo que guardar a palavra do Senhor, o povo que guardar aquilo que o Senhor falou, guardar na tábua do seu coração.